Graça e paz, gente querida, muito bem-vindos ao nosso café espiritual. Eu sou a pastora Andréa Tavares e é uma alegria receber você para mais um dia na nossa jornada pelo livro de Provérbios. Nos últimos capítulos nós aprendemos que a sabedoria, ela deve ser buscada, que nós devemos confiar no Senhor e guardar o nosso coração. E hoje nós vamos ver por que Deus insiste tanto em proteger o nosso coração? O que você acha? Por que será que existe, né, essa preocupação do coração de Deus com o nosso coração? Será que existe uma batalha diária pela nossa fidelidade? Então permanece conosco e até o final que o Espírito Santo possa falar profundamente ao seu coração. Hoje, capítulos 5 ao capítulo 7 do livro de Provérbios, e nós vamos repetir um texto que está lá em Provérbios 4. Apesar do capítulo 4 ter sido de ontem, nós vamos hoje no versículo, áureo, no nosso texto áureo, em Provérbios 4, 23, que diz: guarda o teu coração com toda diligência, porque dele procedem as saídas da vida. Meus irmãos, a gente fala sempre aqui que a gente vive uma geração muito imediatista, né? E pessoas que são incentivadas a caminhar pela emoção. Tipo, deixa a vida me levar, vida leva eu. Mas a palavra de Deus, meus irmãos, ela nos ensina que nem tudo que parece ser agradável vai nos conduzir à vida. Há caminhos que eles começam com prazer, mas eles vão terminar em destruição. E é isso que Salomão ele escreve nesses capítulos. Como um pai amoroso que está alertando seus filhos, ele discorre sobre os perigos da sedução, da infidelidade, das escolhas precipitadas. Então, mais do que falar sobre adultério, Deus ele nos ensina a sermos fiéis a Ele em todas as áreas da nossa vida. Esses textos do capítulo 5, 6 e 7, eles nos dão uma sequência que é muito interessante. O capítulo 5, Salomão está alertando sobre as consequências da infidelidade. No capítulo 6, ele está mostrando as atitudes de que Deus reprova e adverte: a preguiça, a mentira, a desonestidade, o adultério. E o capítulo 7 ele vai descrever uma cena mostrando como a tentação ela é sutil, né? Ela vem devagarinho, ela vai aparecendo e de forma progressiva ela quer laçar aquele que podemos chamar que está distraído, descuidado, né? Então, amados, esses capítulos não têm o objetivo de despertar medo, mas de produzir discernimento. Então, o capítulo 5, versículo 1 vai dizer: filho meu, atende a minha sabedoria. É um apelo, né, que Deus está fazendo. Porque o pecado, irmãos, ele não vem, né, com aparência de pecado muitas vezes. Ele vem sutilmente prometendo liberdade, mas na verdade ele leva à escravidão. A fidelidade ela vai produzir vida, ela vai produzir paz, ela vai produzir segurança, ela vai trazer alegria ao nosso coração. Enquanto que o pecado ele vai trazer descontentamento, não imediato, né? Porque imediatamente ele promove, né, um sentimento de liberdade, de alegria, mas é uma alegria falsa, é uma alegria ilusória, porque o nosso inimigo ele é mestre em ilusão, ele é mestre em iludir as pessoas. Então, irmãos, Deus ele cria a aliança do casamento para refletir o amor dele por nós. No Novo Testamento, Paulo ele compara isso, né? O amor de Cristo e da igreja. Então, Cristo ele vai permanecer fiel
mesmo quando nós somos imperfeitos. É o amor pela graça, né? Que é o favor imerecido. E Provérbios 6 vai nos mostrar coisas que aborrecem o coração de Deus. E lá no versículo 16 vai dizer: essas 6 coisas aborrece o Senhor. A 7ª, a sua alma abomina. E o que seria isso? O que Deus hoje está nos falando para nós estarmos atentos, vigilantes, porque a alma do Senhor abomina? Vamos elencar aí através da palavra? Está com sua Bíblia aberta? Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos perversos, pés que correm para o mal, testemunha falsa e aquele que semeia contenda entre irmãos. Mas eu tenho certeza que no nosso meio não tem essas coisas, amém? Glória a Deus por isso. Mas é preciso estar vigilante, é preciso estarmos atentos para que nós não venhamos a nos enquadrar em nada disso, meus irmãos, porque a palavra do Senhor diz: 6 coisas o Senhor aborrece e a 7ª sua alma abomina. Então, entre essas coisas, olha aí, Deus está ministrando ao nosso coração para estarmos atentos e percebendo que Deus não está apenas observando os nossos atos, Ele está vendo a intenção do coração. Jesus disse lá em Mateus 5,8 que bem-aventurados, ou sejam, mais do que felizes, são aqueles que são limpos de coração. Então, irmãos, a santidade, ela não é a aparência da roupa comprida, do cabelão, não é? Respeitando aqui, né, claro, não fazendo nenhum julgamento, né, nenhuma crítica, mas apenas dizendo que não é o exterior, porque de nada adiantará nós termos uma aparência, uma roupa bonita, não é, andarmos bem vestidos, se o nosso interior, como minha mãe costumava dizer, a gente foi igual pão bolorento, né? Não adianta ser bela viola e pão bolorento por dentro. Então, a santidade, irmãos, começa no nosso coração, no nosso interior, não é? Então, o inimigo, ele sempre vai procurar uma brecha para nos tentar. E Salomão, no capítulo 7, ele narra uma história muito interessante de um jovem inexperiente, que ele não caiu só porque ele encontrou a tentação, mas esse texto vai nos dizer que ele caiu porque se aproximou da tentação. Então a Bíblia vai dizer para nós o quê? Foge da aparência do mal. Está lá em 1 Tessalonicenses 5,22. Fugir da aparência do mal, meus irmãos, não é covardia não, é coragem. Coragem para fugir daquilo que vai te fazer cair. Então a Bíblia nos ensina princípios, amém? E um desses princípios é não brincar com o pecado, mas fugir dele. 1 Coríntios 6,18 vai falar para fugir da prostituição. Quando a gente fala de prostituição, aqui, né, claro, tem esse cunho, né, da sedução, mas da sexualidade, mas a gente pode colocar aí que o adultério, muitas vezes, ele pode não ser carnal, no sentido, né, sexual, mas um adultério contra o Senhor, adorando a ídolos, adorando ao dinheiro, adorando pessoas no lugar do Senhor, tirando a primazia de Deus no nosso coração e nos prostituindo espiritualmente, né? Colocando ídolos em nossos corações, quando o nosso coração, ele deve servir única e exclusivamente ao Senhor Jesus. Então, meus irmãos, Provérbios, ele vai nos apresentar essa sabedoria como proteção. E Jesus, além de nos mostrar o caminho, ele nos fortalece para que nós possamos permanecer nele. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, ele socorre aos que são tentados. Então, nele, em Jesus, que venceu todas as tentações, nós podemos, no nome de Jesus, vencer também. Mas é necessário estarmos em santidade, é necessário estarmos buscando em oração, em jejum. Para quê?
para que nós possamos ser fortalecidos, irmãos, para que não sejamos encontrados enfraquecidos na nossa fé, né? Então, o que Deus quer nos ensinar hoje? Que talvez a nossa maior batalha ela não esteja acontecendo diante de pessoas, mas ela está acontecendo dentro do nosso coração. O que você está escolhendo alimentar? Os seus olhos, vendo coisas que não vão te edificar, que não agradam a Deus? E aí, isso pode ser não apenas, né? Vendo um homem, uma mulher bonita e desejando. Não, isso pode ser dentro da nossa casa, diante de um computador, de um celular, quando os seus olhos não vigiam, seus pensamentos não vigiam, e você começa a entrar em coisas que não estão te edificando. Quantas pessoas estão caindo em sites de prostituição, em sites de pornografias, não é? Está alimentando o quê? Os olhos, os pensamentos, com aquilo que não presta, não é? Com aquilo que vai fazer você cair. Então, irmãos, o que a gente está alimentando nas nossas conversas? O que você conversa? Você fofoca? Você mente? Ou você fala coisas que edificam? O que a palavra de Deus nos ensinou hoje, né? Não dar falso testemunho, não falar mal um dos outros, não semear contenda uns com os outros. O que adianta, né, a gente parecer um crente muito santo e ficar fazendo contenda entre irmãos e fazer falso testemunho e ser mentiroso, ter olhos altivos? Então, irmãos, é necessário estarmos vigilantes para que o nosso coração ele seja guiado pelo Espírito Santo de Deus e a nossa mente ela esteja repleta da palavra. Não é isso que o salmista diz? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, irmãos, que a palavra de Deus hoje ela continue nos despertando, ela continue sendo aquela que nos desafia, que nos ensina, que nos leva a vigiar em todo o tempo. Então, Deus não está proibindo o pecado apenas, né? Ele está protegendo os seus filhos. Ele está dando uma ordem, mas uma ordem de amor, não é? Para que possamos obedecer a palavra voluntariamente e experimentar o que é a liberdade verdadeira. A liberdade verdadeira é viver a palavra, irmãos. É viver Jesus, é andar no amor de Jesus. Então a sabedoria nos ensina que vale muito mais preservar o nosso coração, né? Estar com o nosso coração puro, do que tentar reconstruir depois que a gente cai. Dá muito mais trabalho, é muito mais penoso e muito mais difícil. Então vigiemos, irmãos, vigiemos para guardar o nosso coração fiel e firme no caminho do Senhor. Pai, nós queremos te agradecer por mais uma semana, pela sua palavra, Senhor, que nos corrige, que nos ensina, que nos instrui. Senhor, guarda os nossos olhos, guarda os nossos pensamentos, guarda as nossas palavras, mas principalmente guarda o nosso coração, nos ensinando a permanecermos fiéis a Ti em todas as áreas da nossa vida. Nos livra das tentações em nome de Jesus, de tudo aquilo que procura nos afastar da Tua presença, Senhor. Nos fortalece pelo poder do Teu Santo Espírito, pelo poder do Teu nome, para vivermos em santidade, em integridade, Senhor. Que o Senhor Jesus seja sempre o centro da nossa vida, das nossas escolhas, dos nossos relacionamentos. É assim que pedimos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amém, queridos. Que Deus abençoe o seu dia. Esteja na casa do Senhor. Vá cultuar ao Senhor nosso Deus. E amanhã eu espero por você, para juntos tomarmos mais um café da palavra de Deus. Até lá. Shalom. Adonai.